Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu lembro de uma vez ter lido um livro chamado Limite Zero, que é do Joe Vitale, e que foi feito inspirado na vida do Dr. Hewlett, que é um senhor que popularizou o Ho'oponopono, e o qual existe uma história que ele conseguiu, ao fazer limpeza em si mesmo, né, com o Ho'oponopono, né, que são as frases "Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato", que ele conseguiu através dessas frases, fazendo a limpeza em si mesmo, ele conseguiu sanar um hospício. Todos os pacientes que estavam no hospício foram gradativamente melhorando, foram saindo daquele hospício, foram saindo daquela clínica, e então aquela clínica teve que fechar porque já não tinha mais pessoas desequilibradas mentalmente naquele lugar, né? E nesse livro, além dele abordar um pouco essa história em específico, ele fala muito dessa postura do Hewlett, que é a postura da gente ter 100% de responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida. Quem leu o livro ou quem já ouviu o Dr. Hewlett falando, sabe que ele era o tipo de pessoa que, seja qual for a situação que se apresente para ele sempre estava ali fazendo o Ho'oponopono, ele sempre estava ali fazendo a limpeza nele mesmo. Então, se acontecia alguma situação desagradável nele, ou se ele tinha que ir para algum lugar, ele fazia a limpeza nele mesmo para limpar essas tais memórias que ele compartilhava com essas coisas, com essas situações desagradáveis, ou com pessoas desagradáveis, ou alguma energia negativa, alguma memória negativa de algum alimento. Ele estava sempre o tempo todo limpando, porque o Dr. Hewlett ele acreditava que a gente sempre tinha 100% de responsabilidade com aquilo que aparecia na nossa vida. Então, seja qual fosse a situação que se aparecesse pra gente, segundo essa filosofia do Hewlett e do Ho'oponopono, aquela situação diria algo sobre nós. Então, se aquela situação está se manifestando na nossa vida, ela diz respeito a nós e nós temos algo de semelhante com ela. No livro, ele vai ensinando, né, o Joe Vitale a fazer a limpeza, em quais situações, a como ter uma visão mais responsável sobre a própria vida, que é até mesmo uma visão que quem fala sobre lei da atração ou quem fala sobre cocriação ou estuda sobre esses dois fenômenos, né, acaba tendo como percepção vigente e natural. Mas a visão que eu trago nesse livro, ela é muito extrema. Tanto que eu lembro que na época que eu li, eu achei extremamente difícil o fato de estar sempre limpando as memórias, estar sempre tendo 100% de responsabilidade. Porque para eu conseguir ter 100% de responsabilidade, ou pelo menos sentir que eu tenho 100% de responsabilidade sobre as coisas da minha vida, isso significava que a todo momento eu deveria estar limpando algo. Então, a todo momento eu deveria estar consciente. E o principal problema era o quê? É que eu não estava consciente o tempo inteiro, porque não sou iluminado. Então, como eu não estava presente o tempo inteiro, como eu não estava consciente, era muito difícil praticar isso que era falado no livro, que eu deveria ter 100% de responsabilidade, que no momento que uma situação desagradável acontecesse, que não era para mim reclamar, que não era para mim me revoltar, mas que era para mim limpar em mim essa situação, para que aquilo que eu tenho de igual com aquela situação pudesse se dissipar e eu não precisasse encarar aquela situação de novo, que eu pudesse curar aquela situação. Só que é muito difícil na prática a gente ter essa consciência, a gente ter essa presença. Então, na época que eu li o livro, embora tenha aberto algumas percepções, eu achei extremamente inviável aquela filosofia, porque exige um nível de presença, de consciência muito alto, e que só através de longos treinos, ao longo de muito tempo, que a gente consegue ir aumentando a nossa consciência. Então, eu me preocupei mais em ter mais consciência no meu dia a dia, em me conhecer mais, do que em ficar me limpando e ficar me curando o tempo inteiro. Porque se a questão era que eu precisava ficar o tempo todo consciente e presente para poder me limpar,
O meu principal problema era o fato de eu não estar presente o tempo todo. Era que em momentos esporádicos eu ficava presente. Na maioria do tempo eu ficava inconsciente. Eu agia no piloto automático, como normalmente é a forma com qual a gente vive. Na maioria das vezes a gente está no piloto automático, então exigir de uma certa forma essa supraconsciência, esse super modo de viver que você está sempre presente, sempre vivo, é uma construção ao longo do tempo. Você não vai criar isso da noite para o dia. E embora essa visão de 100% de responsabilidade, embora eu não tenha levado a ferro e fogo tudo que aquele livro dizia e que não tenha seguido essa filosofia em específico, que não tenha seguido de forma radical, o fato é que ela me abriu muitos olhos. Porque quando a gente fala de cocriação e a gente fala de lei da atração, a gente tem essa ideia que quando uma situação desagradável acontece, ou até mesmo uma agradável, que seja o que chegue para nós, aquilo foi porque a gente atraiu. Só que esse livro ele é muito interessante porque ele te dá uma amplitude dessa visão. Ele te mostra em vários aspectos momentos onde você, aquele seu vizinho fofoqueiro, ou então seu carro que quebra, ou então você perdeu a sua carteira, aconteceu um problema no seu trabalho, ou você encontrar alguém que está mal-humorado, que é grosseiro com você. No livro ele vai ensinando a você sempre estar consciente nesses momentos e você entender que aquilo está acontecendo porque existe algo dentro de você que precisa ser curado. Existe algo dentro de você que precisa ser limpo para que aquela situação não ocorra mais. Então, na cocriação e na lei da atração, a gente tem essa visão. Só que a nossa visão, ela tem uns pontos cegos. Existem situações que a gente não consegue enxergar que é a gente que está criando, que é a gente que está alimentando aquilo. Então, acontecem essas situações pequenas, simples e esporádicas na nossa vida, como, por exemplo, perder a nossa carteira, e a gente já acha que é um julgamento divino, que é um castigo, que é um azar, mas a gente não entende que talvez aquilo, de uma certa forma, tenha acontecido por causa de algum descuido nosso, ou porque a gente estava vibrando ali na perda, ou porque a gente estava ali reclamando. Então, a gente vai abrindo nosso campo de visão e vai clareando esses pontos cegos, entendendo que o nosso externo é uma representação do nosso mundo interno, né? Que aí a gente entra naquela lei hermética que diz que tudo que está em cima é como que está embaixo e tudo que está dentro é como que está fora. Ou seja, existe uma correspondência, existe um espelho da vida de fora e da vida interna. Da forma como a nossa vida se projeta fora e a forma como a nossa vida é dentro, como as nossas questões pessoais, nossas questões íntimas. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de uma pessoa que ela seja muito insegura. Então, ela não tem dentro de si uma energia, uma vibração, uma crença de autoconfiança. E aí, então, ela vai atraindo para a vida dela inúmeras situações onde as pessoas falam mal dela, ou falam que ela não é bonita o suficiente, ou falam que ela não é boa o suficiente, que falam que ela é burra, ou que as pessoas desqualificam ela de alguma maneira, ou que as pessoas não a percebem, deixam ela de lado, fingem que ela não existe, as trata de maneira grosseira, de maneira deselegante, deseducada. Então, essa pessoa, como ela não tem a vibração da autoconfiança e tem a vibração da insegurança vigente, ela vai tendo várias representações na vida dela de fora para ela entender aquilo que está no mundo interno dela, que é o quê? Essa insegurança. Então, quando ela encontra alguém que vem e começa a cutucar a ferida dela, nesse caso hipotético, o que ela vê é que o outro a está atacando, que ela é vítima, que ela é inocente, que ela não tem nada a ver com o comportamento do outro. Mas na realidade o que está acontecendo é o quê? O outro está mostrando para ela, de uma forma simbólica, aquilo que ela já faz com ela mesma. Então, aquele outro que a distrata, que a trata mal, que a desqualifica, não é diferente dela mesma, que também se desqualifica,
que também tem insegurança, que também acha que não é boa o suficiente. Então, da mesma forma com qual ela se trata, os outros também passam a tratá-la. E aí, com esse tempo, com várias experiências, onde ela tem que ser exposta a pessoas a desqualificando, a pessoas que a criticam ou que sempre desdenham dela de alguma forma, com o acúmulo dessas experiências, ela vai aprendendo a criar dentro dela essa tal energia de autoconfiança. Então, ela vai musculando a própria consciência, a própria inteligência emocional, de forma que, quando alguém a critica, dói, mas ela aguenta, então na próxima ela se torna mais forte. E assim, com o acúmulo dessas experiências, ela começa a criar dentro dela essa autoconfiança. E aí, no momento onde ela tem essa autoconfiança mais forte e bem estabelecida, é quando ela para de atrair pessoas que ficam desqualificando ela, que ficam desvalorizando ela. Por quê? Porque ela aprendeu através das situações a ter um sentimento contrário, a ter um sentimento benéfico. Normalmente, quando a gente está passando por essas situações, a gente espera que os outros sejam muito compassivos, que os outros nos tratem muito bem, que já que eu tenho segurança, já que eu não gosto muito de mim, então seria necessário que tivessem pessoas que estivessem o tempo todo me reafirmando socialmente, me engrandecendo, me elogiando, porque eu sou muito inseguro. Só que se essas pessoas nunca mostrassem o outro lado, se eu nunca fosse exposto a situações onde essas pessoas me desqualificam ou me trazem a minha insegurança à tona, eu nunca ia ter essa força que me faz criar o sentimento oposto, que é o quê? Da autoconfiança. Se só tivessem pessoas que me elogiassem, que me mimassem, que me valorizassem, eu não ia criar essa autoconfiança, essa autossuficiência. Então eu ia estar sempre dependente do outro, porque o outro me elogia, e como o outro me elogia, eu sou inseguro, eu fico à mercê do outro. Então isso não seria uma real liberdade, isso seria uma dependência, você ia ser refém do outro. Só que acontece o oposto. Então, em vez de ter pessoas que vão ficar nos bajulando, para que a gente não se sinta tão inseguro, ao contrário, vão aparecer cada vez mais pessoas que vão fazer com que a gente se sinta cada vez mais inseguro. Para quê? Para a gente criar força interior, criar uma motivação para a gente criar autoconfiança. E só no momento que a gente criar essa autoconfiança através dessas situações desagradáveis é que essas situações vão parar. Então, a nossa vida do lado de fora, ela é sempre um espelho daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente está numa situação que parece cíclica, que sempre acontece a mesma coisa, você muda de cidade, você muda de local, você muda de emprego, você muda de relacionamento, mas parece que você está sempre engatando na mesma coisa. Isso está acontecendo não é porque você está sendo castigado. Isso não está acontecendo porque a vida está sendo maléfica com você. Isso está acontecendo por quê? Porque como o nosso lado, a nossa vida externa, ela representa o nosso mundo interno, não tem como você mudar a sua vida externa se você não conseguir mudar quem você é por dentro. Se você não conseguir curar, trabalhar suas questões. Se você muda de relacionamento, muda de trabalho, muda de cidade, mas internamente você não muda, ainda assim vai ser projetado do lado de fora, na vida externa, aquilo que está dentro de você. Então, desde que você não mude, a projeção vai continuar sendo a mesma. Até mesmo é por isso que acontece o fenômeno da projeção. A gente projeta para fora coisas que a gente não consegue enxergar. Da mesma forma, de uma forma assim mais extrema, mais profunda, a nossa vida em geral, ela vai estar sempre espelhando as nossas crenças, espelhando as nossas visões de mundo, expressando aquilo que a gente acredita profundamente, aquilo que está mal resolvido na gente. Então, como a gente não tem ainda a sabedoria de olhar para dentro e de curar essas situações, elas se projetam para fora. Por quê?
através da nossa vibração, dos nossos padrões de pensamento, de sentimento, das nossas crenças, a gente vai sintonizando com certos tipos de situações, com certos tipos de pessoas. E aí, quando a gente sintoniza, essas situações chegam pra gente. Então, se a gente sempre atrai pessoas que nos desqualificam, que falam mal da gente, relações tóxicas, não saudáveis, não focadas no afeto, a gente tem que entender o que dentro da gente está sintonizando com essas situações. E aí, a menos que você mude dentro de você internamente, não vai adiantar você cortar do lado de fora, porque aí vai vir outra situação, outra pessoa, outra experiência, outro evento que vai projetar novamente o seu mundo interno. Então, se você perceber e tiver olhos para ver, você consegue ler sua vida como você lê um livro. Então, para você saber como você está internamente, como está o seu amor próprio, como você está com as questões dentro de você, se estão bem resolvidas, se não estão, para você entender ali de que forma, qual o seu grau de maturidade, por exemplo, você consegue olhar para o externo. Você vai olhar para sua vida. E aí, através desse olhar para fora, você vai lendo e vai percebendo que existe uma sincronia entre o que está fora e o que está dentro. Então, você vai lendo a sua vida como um guia, como um livro. Então, se você olha para o aspecto da sua vida e aquilo te desagrada, algo dentro de você existe que também está criando aquilo. Então, aí você vendo aquela situação ocorrendo aos seus olhos, você aí tem a oportunidade de reconhecer algo que tem dentro de você. Então, como a gente não tem muita consciência, muito preparo, nem maturidade para já tratar das nossas questões internamente, através do autoconhecimento, através desse olhar mais profundo para dentro, a gente só vai aprender através do fora, através do exterior. Então a gente vai precisar do Beltrano, do fulano, que vai vir cutucar minha ferida, que vai vir falar tal asneira. A gente precisa de alguém que vai testar a nossa paciência, que vai testar a nossa fé. A gente vai precisar de alguma experiência que seja desagradável com a gente, que a gente se sinta mal. Por quê? Porque a gente não olhou para essa situação antes dela se manifestar. A gente não olhou para dentro antes dela se manifestar. Então aí ela se manifesta e como um espelho, ela mostra o que está dentro de nós. Só que para a gente conseguir perceber essa correspondência, a gente precisa estar presente. Se a gente estiver no piloto automático, se a gente estiver inconsciente, a gente não percebe esses sinais, né? E às vezes, se a gente não percebe um sinal mais sutil na vida externa, a gente vai ter que vir uma bomba explodir na nossa cara para a gente perceber a confusão que a gente está internamente, a confusão com qual a gente se encontra. Então a vida ela é como um espelho, ela vai projetando aspectos internos do nosso mundo, do nosso eu, coisas que a gente precisa trabalhar, aprendizados, coisas que a gente precisa lapidar, porque somente nessas situações é que a gente vai criando o sentimento opositor, a gente vai criando o sentimento ao contrário. Só através da má educação, da ingratidão, da maledicência, da fofoca, da crítica, é que a gente vai criando confiança, é que a gente vai criando foco na luz, é que a gente vai criando fé, segurança, é que a gente vai criando paciência, resiliência. Somente nessas situações de até então trevas é que a gente vai conseguir criar a nossa convicção na luz, e não ao contrário. Se fosse ao contrário, a gente não ia ter a força opositora, a força que opõe, para muscular nossa consciência, para que a gente pudesse aprender. A gente não ia conseguir aprender. Então a gente precisa dessas situações onde o nosso mundo interno é posto à prova, para que a gente possa, de uma certa forma, curar nossas questões internas. E aí, quando essas questões internas se curam, é aí que a gente para de atrair essas situações. Porque uma lição ela só é precisa no momento que a gente não sabe. No momento que a gente sabe, que a gente ganha o conhecimento, a lição deixa de ser necessária. Então, se tem algo na sua vida se repetindo o tempo inteiro, tem uma situação que está acontecendo, que está repetindo e você não sabe o porquê, talvez seja porque a lição ainda não foi aprendida.
você ainda não mudou a sua visão, você ainda não mudou suas crenças, você ainda não mudou a forma com a qual você olha para si mesmo, você cuida de si mesmo, a forma com a qual você pensa, a forma com a qual você tem sentimentos, se eles são saudáveis, se eles não são saudáveis. Então, talvez precise que você aprenda a mudar, a trocar de sintonia para que essas situações parem de ocorrer. E quanto mais você vai criando dentro de você, sem ficar dependendo do externo, dependendo que outras pessoas falem que você é bom, que outras pessoas falem que você é incrível. Quando você vai criando isso dentro de você primeiro, quando você para de depender das situações internas para criar esse sentimento de amor, de autoconfiança dentro de você, quando você para de olhar, ter que ficar olhando o tempo todo para fora, para você poder aprender sobre si mesmo e evoluir, é quando o seu entorno vai mudando, sua vida vai mudando. E aí você vai encontrando pessoas que gostam de você, que estão ligadas a você pelo afeto, pelo respeito. Você vai encontrando cada vez mais pessoas que vão confirmando que existem pessoas boas no mundo, que a caridade é necessária, que ela faz sentido, que faz sentido fazer o bem, que faz sentido ter paciência, que faz sentido não julgar o próximo, mas só quando você cria isso dentro de você, que você realmente se imbui dessa energia, é que o entorno vai mudar. Enquanto você espera que o fulano, que o beltrano, que alguém te aceite, que alguém te dê o ensinamento de fora, você se torna dependente, você vai vivendo situações iguais. Até que você aprenda que o único jeito de mudar a sua vida externa é mudando a sua vida interior. Que somente quando você muda a si mesmo é que sua vida pode realmente mudar. Então eu vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do tema e do vídeo de hoje. Lembre-se, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele consiga crescer, ser recomendado para mais pessoas e que o canal consiga se solidificar aqui no YouTube. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.